gostaria de conversar com vocês a respeito de alguns tipos de crochê que nós temos, de algumas formas de fazer o crochê que nós vamos usar durante as nossas aulas em algumas das nossas peças. Esse daqui é um crochê linear, carreiras de ida e volta, ok? E ele acaba formando uma peça plana, né? Nós vamos usar, por exemplo, quando a gente for fazer a orelha dos nossos porquinhos com carreiras de ida e volta. Aqui a gente tem um crochê circular, ok? Então a gente vai fazendo círculos, né, em torno da peça, mas nós fechamos as carreiras, a gente fecha todas elas, e isso acaba fazendo com que a peça tenha essa pequena cicatriz aqui que vocês podem ver do fechamento de cada uma das carreiras. No amigurumi, a gente trabalha na maioria das vezes com crochê espiral. Nós vamos fazendo em torno, mas a gente nunca fecha a peça, nunca faz um ponto baixíssimo aqui no final para fechar. E isso faz com que a gente tenha carreiras contínuas, ok? E nós não temos essa marca aqui. A gente acaba evitando isso quando a gente não fecha as carreiras, ok? E uma outra forma também é o crochê oval. A gente faz correntinhas, trabalha nas correntinhas e depois do outro lado delas, ok? Nós vamos usar esse tipo de crochê quando nós vamos fazer os focinhos dos nossos porquinhos, por exemplo, tá? Então, esses são os formatos, os tipos de crochê que nós vamos usar. Agora eu vou mostrar para vocês como trabalhar com cada um desses tipos de crochê. Primeiro, então, o crochê linear. O crochê linear, ele vai começar com correntinhas, então eu vou fazer algumas aqui, pra gente ter uma base para começar. A gente acaba deixando sempre algumas correntinhas sem crochetar logo aqui no começo, dependendo do tipo de ponto que a gente vai fazer. Se for um ponto baixo, a gente vai deixar uma correntinha sem crochetar, vai começar na segunda. Se for um meio ponto alto, a gente vai deixar duas, começar na terceira. E se for um ponto alto, a gente vai deixar três sem crochetar e começar na quarta. Isso pra gente ganhar a altura do ponto primeiro, para então começar a crochetar. Eu vou aqui fazer pontos baixos, então eu já vou começar na segunda correntinha. E aí a gente vai crochetando, fazendo os nossos pontos até o final da carreira, ok? Conforme for pedido, com o número de correntinhas que tiver sido pedido na receita. Chegando no final da carreira, a gente vai precisar virar o trabalho para trabalhar do outro lado, certo? Então, nós vamos sempre fazer novamente correntinhas aqui. Lembra que eu tinha dito que para o ponto baixo a gente precisa de uma correntinha, então eu faço uma correntinha e aí então eu viro o trabalho e faço do outro lado os meus pontos novamente conforme a receita, ok? Agora, para o crochê circular, a gente vai começar com um anel mágico, com quantos pontos forem pedidos. Eu fiz aqui um anel mágico de 6 pontos. E nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, eu vou entrar aqui no primeiro ponto da carreira anterior e vou fazer um ponto baixíssimo para fechar esse anel ou essa carreira. Para a próxima carreira, eu vou dar altura com uma correntinha, sempre com correntinha. Se fosse uma carreira de pontos altos, eu faria 3 correntinhas. Como aqui é uma carreira de pontos baixos, então eu vou fazer só uma correntinha. E aí, eu vou, ainda no primeiro ponto, fazer o ponto que eu tiver que fazer, no caso aqui, um aumento, né? Então, 2 pontos e essa carreira aqui é toda de aumentos, então eu vou fazer aumentos em toda a volta, conforme pede a receita, até o final. Opa! Aqui. Chegando no último ponto, nós vamos fechar a carreira de novo, então a gente vai inserir a agulha no primeiro ponto da carreira anterior, fazer um ponto baixíssimo e dessa maneira a gente fecha a carreira. Assim a gente tem então uma peça trabalhada em crochê circular com as carreiras fechadas.
Para o crochê em espiral, a gente tem então aqui o anel mágico feito, ok? E ao invés de fechar ele com um ponto baixíssimo, eu vou simplesmente começar a próxima carreira, eu não vou fechar essa. Então, eu vou fazer um aumento aqui nesse próximo, né, no primeiro ponto da próxima carreira, um aumento no segundo e assim por diante, conforme manda a minha receita, sem nunca fechar as carreiras. Por causa disso, a gente usa um marcador de pontos, ok? Esse marcador aqui, por exemplo, né, um cadeado, pode ser uma das opções. Se não, você pode usar também um clipe de papel ou ainda um fio mais fino do que o fio que você está usando para fazer a marcação do primeiro ponto sempre, tá? Eu costumo começar a marcar a partir da terceira carreira. Então, a partir daqui, eu começaria já a marcar o meu próximo, o primeiro ponto, aliás, né, da carreira seguinte, colocando o marcador de pontos aqui para que a gente nunca se perca. Aqui a gente tem, então, o crochê em espiral. A gente vai fazendo em torno da peça, né, círculos, mas sem nunca fechar eles. O último formato que eu quero mostrar para vocês é o crochê oval. O crochê oval começa com correntinhas. Então, a gente vai fazer aqui um nozinho corrediço e algumas correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E aí, a gente vai começar a trabalhar, então, aqui. Eu vou fazer pontos baixos, por isso eu vou começar já logo na segunda. Aqui. E aí, eu vou até a penúltima correntinha, fazendo os pontos. Isso, é claro, vai ser de acordo com a instrução da receita, tá? Mas normalmente é assim. A gente faz, então, até o penúltimo ponto. E no último aqui, na última correntinha, nós fazemos 3. Em todas as minhas receitas vão ser 3 pontos, aliás, dentro da última correntinha, tá? Então, é um aumento triplo aqui. Isso faz com que a gente acabe virando, né, pro outro lado aqui, ó. E agora a gente vai trabalhar nessas alcinhas que foram deixadas aqui das correntinhas. Então, a gente vai trabalhar aqui do outro lado. Eu já aproveito para ir arrematando o fio, tá? Então, a gente vai fazendo os outros pontos aqui, em torno, usando as alças da correntinha que sobrou anteriormente. Normalmente, quase sempre, no último ponto a gente vai ter um aumento aqui nessa primeira carreira, tá? Então, ó, vamos fazer um aumento aqui, 2 pontos nessa última carreira. E aí, a gente vai trabalhar a próxima carreira, como nós vamos trabalhar com crochê em espiral, crochê amigurumi, a gente não vai fechar, mas às vezes se fecha também, tá? A carreira aqui, antes de começar a próxima. Então, a gente começaria a próxima carreira, que seria com um aumento, ela começaria, e a gente vai crochetando em torno, e dessa forma a gente vai formando aqui, dessa maneira a gente vai fazendo o crochê em espiral.